Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre política versus religião. Isto mesmo, podemos relacionar política com religião? São duas coisas que não se misturam. Numa época em muitas discussões relacionadas a esse assunto, esse vídeo é para esclarecer melhor sobre esse assunto. Vamos juntos? É comum as pessoas dizerem assim: não podemos misturar religião com política. Política e religião são duas coisas que não fazem nenhuma relação. Por isso, ou você segue a política ou você segue a religião. Mas afinal, será que realmente essa afirmação ela é correta? Vamos analisar melhor sobre esse assunto. Primeiramente, precisamos entender o que seja a política e também o que significa a religião. A religião é uma palavra que tem origem no latim, religare. Na realidade, a religião é uma ideia desenvolvida no qual os homens buscam, de alguma forma, se religar com Deus. A religião é o conjunto de credos, é o conjunto de práticas, de costumes que são estabelecidos para desenvolver uma relação do ser humano para com o seu Criador. Já a política é uma palavra que tem origem no grego polis. Nesse caso, era a cidade dos gregos, como eles viviam. E a política era a forma como eles se organizavam para administrar, para governar melhor a cidade. Nesse caso, a política é uma construção humana desenvolvida em várias formas de pensamento que tem como objetivo estabelecer a melhor forma de governo de um povo, de uma cidade ou de um país. Pensando em definições, podemos separar que religião é uma coisa que aborda um aspecto diferente do que é a política. A política traz uma outra abordagem. Entretanto, não é coerente nós separarmos a questão da religião da política. Isto por quê? Porque a religião faz parte da vida de todos os seres humanos. Alguns têm uma tendência mais forte, uma sensibilidade maior e uma entrega maior para a questão religiosa. Outros nem tanto. Mas essa realidade religiosa de crer ou buscar alguma relação com o divino faz parte da vida humana. Não tem como nós separarmos. Mesmo aqueles que se dizem ateus, agnósticos, eles desenvolvem um tipo de crença em relação a aquilo que seria o sobrenatural ou o eterno. Por isso, a religião faz parte da vida humana, assim como a política também. O ser humano não é um ser individual, ele não vive nesse mundo separado de qualquer tipo de relacionamento. Pelo contrário, nós vivemos sempre desenvolvendo relacionamentos. Precisamos de pessoas, precisamos conviver em sociedade. Como dizia Aristóteles, o homem é um animal político. O homem é um homem que se relaciona, a gente interage com pessoas. Então, não tem como nós separarmos a política da vida humana. Assim como a religião faz parte da vida humana, a política também faz parte da vida humana. Nós fazemos política na nossa casa, com a nossa família, nós fazemos política com os nossos amigos, fazemos política no trabalho, fazemos política, nos relacionamos nas escolas, nos cursos que a gente desenvolve, fazemos política na nossa cidade. Nós temos direitos e responsabilidades, por isso somos pessoas que estamos envolvidos na política, uns de uma forma mais intensa, outros nem tanto, mas todos, de alguma forma, estão atrelados à política.
Nesse caso, não dá para separar. Eu não posso uma hora ser somente uma pessoa da religião e em outro determinado momento ser uma pessoa da política. Eu não posso excluir uma coisa da minha vida e abraçar outra. Na verdade, as duas coisas fazem parte da minha vida, não só da minha vida, mas da vida de todos. Por isso, separar religião de política é algo impossível para o indivíduo. Já que não podemos separar a religião da política, porque o ser humano, tanto ele é um ser religioso que está envolvido com a religião, como também é um ser que está envolvido com a política, precisamos ser coerentes e sabermos relacionar corretamente a nossa concepção política com a nossa percepção religiosa. É uma tremenda contradição quando eu desenvolvo uma determinada religiosidade com as minhas convicções, com os meus princípios, com os meus credos e desenvolvo uma prática política totalmente contrário com as minhas percepções religiosas. Então, o problema não está em misturarmos religião com política. O problema está em não sabermos misturar e termos uma coerência naquilo que nós percebemos e entendemos como religião, assim como também como nós conseguimos conviver como seres políticos. Para facilitar a nossa compreensão, vou dar um exemplo mais claro. Eu sou cristão. Como cristão, eu tenho a Bíblia como base dos meus princípios, da minha fé, da regra, daquilo que eu entendo de certo e errado, dos meus valores. Por isso, quando vou atuar no campo da política, eu preciso sim ter a Bíblia, eu preciso utilizar os princípios das Escrituras para desenvolver a minha atividade política. O meu envolvimento, o meu engajamento com a política, seja ela mais intensa ou menos intensa, ela precisa estar atrelado aos meus princípios. Por exemplo, um cristão, ele é a favor da vida. Ele reconhece que a vida é um dom dado por Deus. A vida não é algo que vem de um processo evolutivo, não. A vida foi concebida por um Criador. E é esse Criador que tem domínio e direito sobre toda a obra criada. Essa é a concepção de um cristão em relação à vida. Nesse caso, um cristão, ele jamais vai aceitar ou vai permitir ou concordar com o aborto. O aborto é uma prática contra a vida. É uma grande incoerência um cristão aceitar que ou defender um político, ou um partido, ou uma ideologia que seja favorável ao aborto. Isso sim é uma mistura equivocada da política com a religião. Não podemos separar. Devemos praticar a política dentro dos nossos princípios religiosos. Assim como também devemos desenvolver dentro da nossa religiosidade a nossa prática política. Nós somos seres que precisamos ter coerência naquilo que vamos fazer e viver. Aqueles que querem defender que não devemos misturar política com religião, simplesmente estão usando essa narrativa para calar vozes, para que eles possam prevalecer, como se um cristão, uma pessoa que tivesse sua percepção religiosa, não pudesse se manifestar, não pudesse se defender, não pudesse se engajar na política, porque seria muito mais fácil para aqueles que realmente querem prevalecer com as suas ideologias anticristãs, que o cristão não tenha voz. É isso aí, pessoal. Essa foi uma reflexão, uma abordagem sobre esse tema, religião e política. No nosso canal nós temos vários vídeos aprofundando melhor tanto conteúdo voltado para a religião, nós temos um curso de teologia, como nós também temos aí uma playlist tratando de vários temas relacionados à política. Então, deixa um like aí se você curtiu esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!